A gente está tratando, a partir disso, de uma situação em que um documento está diretamente, ou melhor, o discurso do Trump está diretamente relacionado a esse documento. O discurso do Trump, depois do sequestro do Maduro, foi o discurso que mais nos chocou, e chocou talvez o mundo inteiro, porque no discurso ele diz: nós vamos pegar o petróleo, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos administrar o país, vai ter uma transição, e essa transição vai ter que ser de acordo com o que a gente quer, senão não vai ser. Ou seja, através do uso da força, do conceito de potência, a definição de que esse documento vai ser colocado em prática. Nada será feito a respeito, sentar e assistir, é isso. É exatamente isso que nós estamos vendo, não é, professor Viário? Veja, o que o documento propõe é uma espécie de volta ao século XIX, da disputa das grandes potências internacionais, globais, pelas zonas de influência regional. É uma volta das grandes potências que marcou o sistema internacional no século XIX, na segunda metade do século XIX, no último quartel do século XIX, que antecedeu as duas guerras mundiais, aquilo que o Hobsbawm chama de a Segunda Guerra dos 30 anos, que começou na Primeira Guerra Mundial, mas só vai acabar no fim da Segunda Guerra Mundial, essa Segunda Guerra dos 30 anos. Então, o que o Trump está propondo é isso. Né? O que ele propõe nesse documento é o seguinte: basicamente, os Estados Unidos, eles não vão interferir na zona de influência direta da Rússia. Ou seja, aquela parte da Europa Oriental russófona, que envolve a Ucrânia, que envolve a Geórgia, que envolve a Bielorrússia. Isso não está na alçada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm mais capacidade para intervir no mundo inteiro. É um documento sofisticado nesse sentido, porque ele está reconhecendo o declínio da hegemonia americana, a competição global com a China. Ao mesmo tempo, dá a entender que eles não vão intervir ou não interfeririam na zona de influência direta da China, a saber, o Mar do Sul da China, Taiwan, principalmente, Tibete, enfim, Hong Kong, essas regiões caras à China. Que, nesse ponto de vista, é sofismável. Isso não vai acontecer. Os Estados Unidos vão continuar interferindo na China. Vão continuar usando o Japão como preposto, a Coreia do Sul, vão continuar usando Taiwan, porque a grande jogada é com a China. Eles vão aliviar com relação à Rússia, mas eles vão continuar pressionando com relação à China. Mas o que eles estão propondo é voltar às zonas de influência do século XIX nas disputas entre as grandes potências. Agora, o mero documento não faz disso verdade, não faz disso realidade. Assim como quando a China e a Rússia fizeram a parceria sem limites e disseram o seguinte: a hegemonia americana e ocidental acabou, isso está lá. Eu tenho um texto publicado no site dos BRICS, oficial, no site russo, analisando esse documento. Para que esse documento tivesse força, foi preciso 20 dias depois a invasão russa com subsídio chinês sobre a Ucrânia, desafiando a OTAN, desafiando os Estados Unidos e os seus líderes europeus, e vencendo no campo de batalha. O que os Estados Unidos fazem agora é lançar um documento dizendo: nós voltamos às zonas, às disputas e às zonas de influência das grandes potências. 5 de dezembro. O que eles fazem menos de um mês depois, cerca de 20 dias depois, é dar demonstração de força sobre isso em Caracas. E uma demonstração de força exemplar. Por quê? De todos os países da América Latina, o mais importante para os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, é a Venezuela nesse momento. Primeiro porque é a maior reserva de petróleo do mundo. Maior que a Arábia Saudita, maior que o Irã, maior que qualquer outra. Então, é preciso, sobretudo na cabeça do Trump, que é essa cabeça de businessman, a cabeça do sujeito da arte da negociação, né? aquele livro que ele supostamente escreveu, mas que o move, né? De acessar a torneira, a fonte de petróleo que foi bravamente
nacionalizada por Hugo Chávez, pouco tempo depois de vencer as eleições na Venezuela, em 99 e no começo dos anos 2000, ele nacionaliza a PDVSA. Então é preciso retomar o controle do petróleo. E não é retomar o controle do petróleo, é retomar a maior reserva de petróleo do mundo, cujo principal comprador hoje é a China. E os Estados Unidos fazem isso. Veja, o que a China fez? O que a China fez, professor? Ela soltou um tweet, soltou uma manifestação. É inaceitável o que os Estados Unidos fizeram. Uhum. A China fez investimentos de bilhões e bilhões de dólares nas últimas décadas na Venezuela. E a China não vai fazer nada além do que essas notas diplomáticas. Porque essa é a política externa chinesa. Não se pode esperar mais do que isso da China. A China ela é pautada na sua política externa pela autodeterminação dos povos e não intervenção em assuntos internos. China, isso não é um problema chinês. O que a Rússia fez? A Rússia estava diretamente relacionada com a Venezuela, inclusive em parcerias militares. Os diplomatas russos e seus familiares saíram da Venezuela semanas antes dessa intervenção que houve agora, com bombardeios, né, em Caracas e em localizações ali na Venezuela, como nós todos vimos, e no sequestro do Maduro. E soltou uma nota. No caso da China, no caso da Rússia, diferente da China, inclusive, isso é intrigante, Viário, professor, que sequer cita o nome de Nicolás Maduro. A Rússia não citou Maduro. E aí nós temos que olhar para os grandes movimentos. Os grandes movimentos internacionais é que nos ajudam a jogar um pouco de luz sobre isso que está acontecendo. E aí, o grande encontro diplomático desse ano foi o encontro no Alasca entre Trump e Putin. Uhum. O mero encontro entre Trump e Putin imediatamente rifou a União Europeia dessa disputa pelo poder que está acontecendo agora, que começa essa disputa pelo poder global dos próximos 25 anos. Olha, desde a entrada, ou a invasão, como queira, da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 22, tudo que a Europa faz é demonizar a Rússia e satanizar especificamente a figura de Putin. Assim como os democratas faziam nos Estados Unidos no governo Biden, Kamala Blinken. O sujeito na Europa proibiu Tolstói das bibliotecas, Strogonoff dos restaurantes. E, de repente, o líder do Ocidente, o líder da OTAN, ele está no Alasca de mãos apertadas com o próprio Satã, que é Putin. Se nós voltarmos àquelas imagens, né, o Trump está esperando o Putin descer da limusine em um tapete vermelho e ele aplaude o Putin. Quando o Putin sai, ele está excitado. O Trump está excitado. Essa cena ela está aí. Então, veja, daquele momento em diante, nós temos a catalisação de dois movimentos, o aceleramento muito forte de dois movimentos que já vinham se desenhando, não eram novos, mas que se catalisaram muito intensamente, concomitantemente. O primeiro deles, o Trump, a partir de então, pressionando cada vez mais o Zelensky a forçar o Zelensky a uma rendição em um acordo de paz de acordo com os termos de Putin, do Kremlin e da Rússia. Isso se torna cada vez mais intenso desde esse encontro. E é a partir daí, professor Viário, que as pressões dos Estados Unidos sobre a Venezuela se tornam cada vez mais veementes, militarmente, com o maior porta-aviões do mundo se deslocando para o Caribe, diplomaticamente, com assédio diplomático, e poucos dias depois, poucas semanas depois, pouco tempo depois, em que o presidente Trump o presidente dos Estados Unidos declara que ele permite operações da CIA em território venezuelano. Então, isso começa a acontecer concomitantemente. Então, veja, quando
ingenuamente, o Zelensky, ele comemora efusivamente a captura do Maduro, ele está agindo de maneira muito incauta, para dizer o mínimo. Porque, tão preocupado como deve estar, ou como ficou, evidentemente, o Petro, o Achemba, ou deveria estar o presidente Lula, ainda mais preocupado, eu diria, deveria estar o Zelensky nesse momento. Porque nós estamos vendo um arranjo entre as grandes potências. Veja, o Maduro foi sequestrado sem nenhuma reação das grandes potências mais próximas ou aliadas à Venezuela, o que de certa maneira já era esperado. Mas em menos de uma hora, digamos, o problema foi resolvido do ponto de vista dos Estados Unidos. E aí, professor Vieira, isso nos leva a uma reflexão regional da América Latina, enquanto região no mundo, mais especificamente da América do Sul, que é tida como a região mais pacífica do mundo, região que não entra em guerra entre si, que não tem armas nucleares, que não tem uma defesa decente, né? Isso nos leva a uma reflexão enquanto região, uma reflexão regional existencial. Eu diria uma reflexão ontológica da América Latina, mais especificamente da América do Sul, e mais especificamente do Brasil enquanto líder dessa região, pela sua grandeza territorial, populacional, econômica. Ou seja, o Brasil e a América do Sul, e a América Latina e a América do Sul especificamente, como portadora de grandes riquezas naturais, minerais, terras raras, aquíferos, água doce, Amazônia, Mata Atlântica, como portadora tá certo, de grandes riquezas que o mundo todo está olhando, as grandes potências cobiçam, né? Diante desse novo mundo que se arma para os próximos 25 anos, que é da disputa entre as grandes potências e que se intensificam regionalmente, nós temos que fazer uma reflexão ontológica, qual é o nosso papel no mundo. Ou seja, como é que nós vamos nos proteger nesses próximos 25 anos? Com quem nós vamos poder contar? Nós podemos contar com alguém? Nós podemos contar com a China, ou com a Rússia, ou com qualquer outra potência. Veja o que está acontecendo com a Europa. A Europa foi rifada pelos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos diante daquilo que sempre foi, na verdade, a política internacional. O interesse e o interesse egoísta das grandes potências, o cálculo racional egoísta, o cálculo racional do interesse próprio, seja de China, seja de Rússia, seja dos Estados Unidos. Enfim, tá certo? É isso que a Venezuela, de maneira pedagógica, nos mostra nesse momento. E se o Brasil não tiver isso claro, como líder da América do Sul, e os outros países sul-americanos e latino-americanos, em termos cepalinos, né, em termos furtadianos, a periferia, a semiperiferia do capitalismo serão os lugares que vão sofrer as maiores angústias desses próximos tempos, porque somos os lugares mais indefesos. É preciso repensar nosso lugar no mundo.